Eu sempre achei que a pior coisa de ser síndico era lidar com reclamação de vizinho. Barulho, vaga de garagem, cachorro latindo, essas coisas. Mas depois do que aconteceu no edifício Santa Cecília, em Curitiba, descobri que existe algo muito pior. Perceber que o prédio que você administra está, pouco a pouco, tentando engolir os moradores. E que talvez tenha começado por mim. O Santa Cecília é um prédio dos anos 80, 10 andares, classe média, fachada bege descascando, portão eletrônico que vive dando problema. Virei síndico mais por falta de opção do que por vocação. Ninguém queria assumir a encrenca. O Marcelo é organizado, mexe com Excel, deixa pra ele. Aceitei pensando no desconto da taxa de condomínio. Naquela época, se alguém me dissesse que eu ia considerar seriamente me mudar no meio da madrugada, com tudo jogado dentro do carro, eu teria rido. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa terça-feira, quase meia-noite. Eu estava na sala, assistindo TV, quando o interfone tocou. Síndico, era a voz do porteiro Tadeu, soando mais baixa que o normal. Fala, Tadeu, aconteceu alguma coisa? Ele hesitou. O senhor autorizou mudança hoje? Olhei para o relógio na parede. 23 horas e 58. Mudança? À meia-noite? Claro que não. É que o elevador social está indo e voltando do 9º andar direto. E tem barulho de móvel, de arrastar coisa. Mas aqui na portaria não passou caminhão, não entrou ninguém. Franzi a testa. Espera aí que já desço. Peguei a chave e desci de chinelo mesmo. O hall estava vazio, cheiro de produto de limpeza ainda no ar. Tadeu me esperava com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Ouve, ele disse apontando para cima. De fato, um som abafado vinha lá de cima. Algo pesado arrastando pelo chão, como armário ou cama. De tempos em tempos, o plim do elevador. Corremos para o painel. O visor mostrava o elevador social subindo para o 9. Alguns segundos depois, descendo para o térreo. Em seguida, subindo de novo. E assim por diante. Mas as portas nunca abriram no térreo. Ninguém saiu daqui desde as 10h30. Tadeu murmurou, apontando para o livro de registro. No 9º andar tem quem? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. A dona Lourdes 901, que viajou para visitar a filha. E o 902 está vazio desde que o casal se mudou mês passado. Ou seja, oficialmente ninguém. Pegamos a chave mestra, entramos no elevador de serviço e subimos. Quando as portas se abriram no 9º, o corredor estava aceso, mas completamente silencioso. Nenhum som de mudança, nenhuma caixa, nada. Só aquele cheiro estranho de mofo e madeira molhada. Fomos primeiro ao 902. Conferi no molho até achar a chave certa. A fechadura girou com dificuldade, como se fizesse muito tempo que não era usada. Empurrei a porta e acendi a luz. O apartamento estava vazio. Mas não vazio de quem acabou de sair. Vazio demais. Sem tomadas na parede, sem interruptor, sem trilho de cortina. O piso de taco tinha partes arrancadas, como se alguém tivesse cavado ali. Havia marcas escuras no chão, retangulares, exatamente do tamanho de móveis grandes. Guarda-roupa, cama, mesa, estante, mas nenhum móvel em si. Era como se tivessem sido apagados. O eco da minha própria respiração parecia alto demais. O senhor tá ouvindo isso? Tadeu sussurrou atrás de mim. O quê? Esse silêncio é diferente. Ele tinha razão. Não era só quieto. Era como se o apartamento tivesse sugado qualquer ruído que tentasse entrar. Voltamos para o corredor, inquietos. Fomos então ao 901, onde a dona Lourdes morava. Ela tinha me avisado da viagem, deixado as chaves com a filha. Usei a mestra para abrir só o suficiente para olhar. Tudo em ordem. Sofá com capa florida, mesa com toalha de crochê, cheiro de naftalina e bolo guardado. Nada fora do lugar. Estava prestes a fechar quando algo me fez congelar.
A televisão da sala estava ligada. Canal 3, tela azul, volume no mínimo. Tadeu, a senhora Lourdes desligou a TV quando saiu? Perguntei, mantendo a porta entreaberta. Sim, senhor. Eu ajudei a carregar as malas. Ela fez questão de conferir tudo. Até desplugou da tomada. Disse que tinha medo de curto. Respondeu convicto. A TV fez um clec suave e a tela ficou preta. Eu não toquei em nada. O interfone da cozinha tocou, nos fazendo pular. Olhei para Tadeu. Ele estava ali, ao meu lado. Quem ligava de dentro, então? Peguei o fone, a mão suando. Alô? Silêncio. Depois um ruído fraco, como de TV antiga sem sinal. E então uma voz baixinha, quase infantil, ecoando distante. Não deixa eles entrarem. Eles querem mais quartos. Um frio me atravessou a espinha. Quem está falando? Minha voz saiu mais aguda do que eu gostaria. O chiado aumentou por um segundo e de repente parou. A linha ficou muda. Só então percebi que Tadeu me olhava arregalado. Eu ouvi, tá? Não foi coisa da sua cabeça. Ele disse apressado. Talvez mais para ele do que para mim. Voltamos para o térreo sem dizer nada. No painel, o elevador social agora marcava T e estava parado. Portas fechadas. Ninguém tinha saído. Passei a noite revirando documentos do prédio. Planta original, reformas aprovadas, laudos de vistoria. Foi quando encontrei algo que não fazia sentido. Na planta de 1983, o prédio tinha 12 andares, não 10. Havia um 11º A e um 11º B. 2 pequenos apartamentos no topo, junto da casa de máquinas. Na planta atual, esses andares simplesmente não existiam. Não estavam marcados como demolidos, nem como área de uso comum. Foram apagados. No dia seguinte, procurei o antigo síndico, seu Américo, que mora no 102 desde sempre. Ele se aposentou da função há 10 anos, mas ainda sabe de tudo. O senhor lembra de quando o prédio tinha 12 andares? Perguntei, mostrando a planta antiga. Ele ficou muito quieto, olhar perdido em algum ponto atrás de mim. Isso aí, você não devia ter achado, murmurou. Como assim? Ele suspirou fundo. A construtora errou a conta. Vendeu mais apartamentos do que podia. Fez 2 no topo sem aprovação da prefeitura, alugou por fora. Depois deu problema sério, vazamento, rachadura, uma coisa atrás da outra. Disseram que era sobrecarga. A justiça mandou interditar. Tiveram que sumir com o andar. Mas não dá para destruir um andar inteiro sem derrubar o prédio. Então, fecharam tudo. Lacraram com concreto, recalcularam os pavimentos. Oficialmente, o prédio sempre teve 10 andares. Extraoficialmente, ele não terminou a frase. Mas eu já sabia a continuação. Extraoficialmente, tinha um andar fantasma, literalmente enterrado vivo em concreto, entre o 10º e a casa de máquinas. E os moradores de lá? Perguntei, com uma sensação ruim chegando antes da resposta. Foram realocados, indenizados. Menos um. Menos um? Menos o que nunca acharam. Um cara de fora, solteiro, que morava sozinho no 11º B. Ninguém sabe se ele saiu sem avisar, se foi embora devendo, se ficou. Quando começaram a quebrar as paredes, o empreiteiro jurou ter ouvido pancada vindo de dentro de uma laje. Mas ninguém quis abrir o concreto recém-feito. Engoli em seco. Naquela noite decidi fazer algo tão estúpido quanto inevitável. Subir até a casa de máquinas. Oficialmente acesso restrito. Mas eu tinha a chave. O elevador só ia até o 10º. Então subi o último lance de escadas a pé. Quando cheguei à porta metálica, já sentia o ar mais quente, cheiro de óleo e ferro. Abri. A sala da casa de máquinas era um quadrado baixo, barulhento, com a grande estrutura de ferro do elevador e, ao fundo, uma parede de alvenaria mais nova, pintada de branco, sem nada. Aproximando, notei que aquela parede não tocava o teto. Havia uma fresta de uns 3 dedos lá em cima.
Aproximei a orelha. Silêncio. Já ia recuar quando o elevador começou a subir. Senti a vibração no chão. O indicador externo marcou 10, 11, 12. Isso não é possível, sussurrei. O prédio só tinha 10 botões, mas ali estava, 11 e 12 acendendo sequencialmente, como se alguém tivesse apertado de dentro de algum lugar que não existia mais fisicamente. Do outro lado da parede, um som veio fraco, mas nítido. Arrastar de móveis, exatamente como na noite anterior. E misturado a isso, algo que fez o estômago virar. Alguém batendo com nós dos dedos no concreto, de dentro, como quem tenta chamar atenção. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? A frase saiu antes que eu conseguisse me segurar. Por um segundo o silêncio voltou. Depois muito baixo, numa voz rouca, metálica, como se há muito não fosse usada. Finalmente, o síndico atual. Demorou. Senti as pernas ficarem bambas. Quem é você? Uma risada seca ressoou do outro lado, ecoando pela fresta. O que sobrou de quem morava em cima de vocês. O que ouviram bater 20 anos atrás e decidiram não responder. Mas tudo bem. Eu aprendi a esperar e a usar o que o prédio me dava. Um vento estranho passou por mim, embora ali não houvesse janelas. As luzes da casa de máquinas piscaram. Você tá usando o quê? Perguntei, a boca seca. Dutos, cabos, elevadores, tubulação. Cada reforma que fizeram me deu novos caminhos. Novos lugares para encostar nas paredes de outros apartamentos. No começo, eu só conseguia derrubar quadro, fazer lâmpada queimar. Agora, ele fez uma pausa que pareceu mais longa do que devia. Agora eu consigo móveis. Meu coração disparou. Lembrei do 902, apartamento vazio demais, com marcas retangulares no chão. Lembrei do barulho de mudança às 11 e pouco, sem caminhão na portaria. Você está puxando coisas? Puxando espaços. O prédio foi projetado para ter mais quartos do que a prefeitura permitiu. Eles quiseram fingir que apagaram o excedente. Então eu estou recalculando. Um sofá daqui, uma cama dali. Um quarto sem janela de um lado, uma parede que avança 2 centímetros de outro. Ninguém nota 1 centímetro hoje, outro amanhã. Mas eu noto. Um dia completo volta para mim. Minha mente correu por todas as reclamações aparentemente aleatórias dos últimos meses. Meu quarto está menor. Essa parede sempre esteve aqui. A cama não cabe mais onde cabia antes. E o que você quer comigo? Consegui perguntar. O elevador parou. O barulho de cabos diminuindo encheu a sala. Preciso de autorização formal. Você é o responsável legal. Preciso que assine o que faltou ser assinado. Um termo qualquer. Uma ata de reunião que nunca aconteceu. Um documento qualquer dizendo que o 11º existe. E aí eu paro de puxar dos outros. Porque tudo que foi roubado, um dia, quer ser devolvido. Ele falou se eu parar, com um tom que não me convenceu nem um pouco. E se eu não assinar? A risada voltou, mais grave. Aí eu continuo reorganizando, aos poucos. Para ninguém culpar o prédio. Para culparem o tempo, ou é coisa da minha cabeça. A criança que acorda mais perto da parede do que quando dormiu. A geladeira que não encaixa de um dia para o outro. O idoso que tropeça onde jurava que havia um corredor largo. Algo arranhou do outro lado, como unha em concreto. Eu aguento esperar. Você aguenta se olhar no espelho sabendo que o prédio está encolhendo para te colocar aqui dentro comigo? Fiquei ali, parado, encarando a parede branca que selava um andar inteiro. Parte de mim queria correr, chamar engenheiro, polícia, padre, qualquer um. Outra parte sabia que, seja lá quem estivesse ali, não ia aparecer num relatório estrutural. Desci com a sensação de que as escadas estavam um degrau mais curtas. Medir não adiantou.
Fita métrica nenhuma mostra o desconforto de sentir o prédio ao seu redor contraindo, milímetros por noite. Comecei a notar detalhes que antes ignorava. A dona Marta, do 304, reclamando que o guarda-roupa não abria inteiro porque a parede tinha andado para frente. O casal do 702 jurando que a cama queen size sempre coube, mas agora batia na porta do banheiro. Plantas antigas de 2010, mostrando a sala 503 con 4 metros 10 metros de largura. O laudo máis recente de seguro, 3 metros 96 metros. O predio inteiro estaba de fato menor. Na asembleia seguinte, olhei para os moradores discutindo pintura, portão, cachorro. Eu seguraba a pasta con a planta antiga e a nova, con a taxa de tolerancia de construção, como as medições. E con un formulario que ninguén máis tiña visto. Regularización diaria existente, 11º pavimento. Documento sen data, sen firma, encontrado nunha pasta esquecida no arquivo morto. Se o asinase de certa forma estaría recoñecendo que o andar suprimido aínda existía, dándolle personalidade jurídica. Talvez como a voz do concreto quería, devolvendo ao 11º o direito de ocupar o espazo de volta. Mas en troca, será que lhe pararía de roubar centímetros dos outros? Marcelo, você vai pôr em pauta o aumento da taxa ou não? Alguém perguntou impaciente. Olhei para as assinaturas acollidas naquela folha em branco. Bastava a miña no final. Bastava eu oficializar o andar que ninguém queria lembrar. Pensei no Tadeu, que agora evitaba subir sozinho. Na criança do 504 que começou a sonhar com um homem na parede. Na dona Lourdes, que voltaría de viaxen e talvez percebese que súa sala estaba algúns centímetros menor, sen saber explicar por qué. A caneta pesaba na mão. Naquela noite decidí dúas coisas. Non asinei aínda. E coloquei trabas extras nas portas dos arquivos, como se papel pudese segurar concreto. Ás veces de madrugada sinto o predio estalar. Non como estrutura se acomodando, mas como alguén se espreguizando por dentro das paredes. O elevador, de vez en cuando, marca 11 por un segundo, rápido demais para cualquier morador común notar. Eu noto. E no 902, onde ninguén máis quer morar desde que non consegue mobiliar direito, toda vez que abro a porta con a chave mestra, o espazo parece un pouco maior. Como se estivesse sugerindo que outro quarto cabe ali. Que, se eu quiser, posso fazer o prédio voltar a ter o que um dia foi apagado. Minha maior dúvida hoje não é mais se o prédio está encolhendo. É outra, bem pior. Se eu não assinar nada, quanto tempo ele leva para vir buscar o espaço que falta usando a única coisa que ainda posso oferecer, além de parede e centímetro? Os próprios moradores. E toda vez que ouço, bem fraco, um toque, 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 vindo das estruturas, não sei se é concreto se acomodando, ou alguém contando quantos andares ainda faltam.